Olá, aqui de volta ao nosso curso de Introdução à Análise de Séries Temporais. A gente viu no vídeo passado uma breve introdução, uma reflexão sobre o que são séries temporais. Então a gente já sabe que são valores, séries, medidas, são dimensões coletadas na dimensão temporal. E vários tipos de medidas, só que para a gente aqui interessado em análise quantitativa, aqui é o tempo e aqui geralmente é o preço. Mas pode ser outros valores, como taxas e etc. Então, vamos deixar o tempo com relação ao preço. Aí, veja, eu tenho essa medida de preço, essa outra, essa. Essas aqui são as medidas que eu observo de preço. Vamos dizer aqui, preço de fechamento, são os closes, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 e C9. Então, eu tenho 9 medidas de preços de close. Se eu conectar essas medidas, se eu ligar elas, eu vou sair aqui do zero, vamos supor que eu saí desse ponto zero, e vi aqui, fui evoluindo, fui desenvolvendo todo esse meu zigue-zague aqui de preços. Pronto. Eu, querendo investigar mais como é que está o comportamento evolutivo desses preços, como é que os preços estão desempenhando frente a essa minha dimensão de tempo, o que é que eu vou fazer em primeira instância? Veja só, a gente aqui vai começar a pensar de maneira intuitiva. O que é que eu vou começar a pensar? Eu tenho, então, se eu for organizar tudo isso aqui, eu tenho, então, essa tabela. Eu vou botar aqui preços. No caso, nem preços, né? Vamos começar com tempo. Então, eu boto o tempo nessa coluna e os preços nessa outra. Preços. Já a gente coloca os nossos valores. Eu vou botar isso aqui, ó, tem o meu T1 associado. Aqui tem o meu T2. Eu tenho aqui o meu T3, T4, T5, T6, T7, T8 e T9. Pronto. Tenho esses valores de medidas de tempo. E associado a essas medidas eu tenho esses meus closes. Então, eu vou botar T1, T2 até T9. Eu vou botar um 9 aqui, botei N para o caso geral, mas é T9. Vamos ter, então, C1, C2 até C9. O meu objetivo é ver se esses preços possuem algum tipo de comportamento padrão. Possuem uma tendência, por exemplo, possuem uma sazonalidade, possui um comportamento de variabilidade alta ou baixa, possui uma medida de autocorrelação. Essa medida é bem importante, a gente vai estudar isso aqui de uma maneira bem intuitiva, o que é que vem a ser a autocorrelação. A gente tem a correlação, nós temos covariância, nós temos variância, nós temos média, nós temos trend. Todos esses nomes a gente vai tentar entender de maneira intuitiva. Temos como extrair de uma medida assim, ó, de série temporal cada uma dessas informações. E quanto mais intuição a gente tentar trazer para os nossos estudos, tentar aqui consolidar a nossa forma de imaginar essa problemática de séries temporais de uma forma intuitiva, vai ficar cada vez mais fácil para você ir aprendendo conceitos mais complexos, conceitos mais difíceis também. E esse assunto, como eu já mencionei no vídeo passado, não é algo tão fácil assim. Chega uma hora que a gente vai precisar de um pouco de cuidado, um pouco mais de atenção na matemática, na parte de álgebra principalmente. Então, vamos tentar entender o máximo possível do início, essa parte inicial. Quanto mais bem compreendida, quanto mais bem consolidada de uma forma intuitiva, melhor para a gente aprender coisas mais difíceis posteriormente. Então, voltando para cá, eu tenho essas medidas. A informação primeira que eu posso obter de um conjunto de medidas como essa daqui, como esse, né? Esse conjunto é o seguinte, é o quê? Eu posso pegar essas medidas, C1, C2 até C9, e calcular o valor médio desses preços. Eu posso calcular a média desses preços. Também eu posso calcular o desvio padrão desses preços. A gente chama STD, Standard Deviation, é o desvio padrão. Eu posso calcular a distribuição, no caso, plotar a distribuição de como estão esses preços, a distribuição de frequência. Posso botar uma distribuição de frequência. Eu posso ver se esses preços possuem uma simetria ou tem uma assimetria nessa distribuição, uma vez que eu ploto. Isso aqui a gente vai tudo investigar com o computador mais para frente. A gente vai ver tudo isso que eu estou falando aqui de maneira teórica, de modo prático, utilizando Python, por exemplo, ou R. Iremos utilizar essas duas principais ferramentas, Python
ou R. Depende. Depende do nosso interesse investigativo, a gente vai ficar variando entre essas duas ferramentas. Então, você vai começar a estudar medidas de estatísticas descritivas com relação a esses preços. E essas medidas, elas podem ajudar a gente na compreensão básica de como está o desenrolar, né, a variabilidade desses preços. Só que cada uma dessas medidas, se você notar, se eu efetuar as observações, eu vou estar com essa variabilidade aqui, ó, com essa dimensão dos preços, não sendo considerada efetivamente. Os preços, né, desculpa, os tempos. As medidas temporais não estão efetivamente sendo consideradas dentro dessas análises de média, desvio padrão, distribuições de frequência. A gente não está considerando a medida, essa dimensão temporal. Se você não está enxergando isso ainda, entendendo essa parte, essa concepção, não se preocupe que vai ficar mais claro mais para frente. A gente aqui, quando pega o tempo, né, e praticamente deixa ele de lado, desconsidera ele, e só passa a focar aqui nas medidas de preços, só estou focado aqui, só estou obtendo média, desvio padrão e outras medidas de dispersão, pode ser a variância, a covariância, a correlação. Entre essas medidas e outras medidas presentes na mesma série, eu também posso fazer esses tipos de observações. Eu estou meio que deixando de lado o tempo nessas análises. Mas, claro, o tempo vai entrar depois em outro tipo de comportamento estatístico de medida que a gente vai começar a relacionar as coisas, tempo com observações. Então, eu quero que você só idealize, né, principalmente desse nosso slide, a seguinte observação. Nós podemos, para cada uma dessas medidas obtidas aqui, nós podemos entender como é que está a variabilidade das medidas, o valor médio das medidas e também aqui dentro das análises de séries temporais a gente vai ter a condição de fazer a análise de cada uma dessas medidas com relação às outras, às anteriores. A gente vai fazer uma relação cruzada entre a própria medida aqui com a outra medida da série também. Por isso que a gente tem uma autocovariância, por exemplo. A gente vai ver, né, dentro de uma mesma série qual é a variância dessa medida com outros passos, né, de temporais observados relativos a essa medida que eu estou utilizando como referência. A gente vai pegar intervalos e vamos começar a avaliar. Por exemplo, eu estou considerando que esse intervalo aqui, ó, é um ΔT, é um ΔT fixo. Isso aqui não está variando, então todos esses intervalos aqui têm um ΔT fixo. Eu vou chamar o H de, deixa eu até botar aqui, H vai ser igual ao meu N vezes o ΔT. Esse meu N é a quantidade de deltas T que eu tenho. Aqui, no caso, eu tenho quantos ΔT? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, porque eu tenho 9 medidas. Essa quantidade de ΔT sempre vai ser o número de medidas que eu tenho, vai ser esse N aqui, ó, menos 1. Então, eu tenho 9 ΔTs. Eu vou chamar isso aqui até de outro valor, vou chamar de N aqui, ó, de L minúsculo. Aqui é L e aqui é H. Então, eu vou fazer L como sendo igual a 1, vai dar o quê? 1H igual a ΔT. Se eu pegar agora L como sendo igual a 2, eu vou ter duas vezes o ΔT. Eu vou ter esse distanciamento aqui, ó. Isso aqui, por enquanto, não está fazendo muita aplicação, assim, muita utilidade para você. Mas vá guardando essas informações que mais para frente nós iremos precisar desse tipo de intuição, esse tipo de percepção que eu estou pegando uma quantidade de ΔT, né, discreta, com esse número daqui, multiplicando esse valor de ΔT para obter um H. Esse H a gente vai usar muito. Esse H nada mais é do que o espaçamento entre uma medida e outra, que eu posso manter fixo. Eu mantenho fixo, por exemplo, um H de 2 ΔT. Então, aqui tem um H, olha, dessa medida para essa outra daqui, ó, dessa T2 para T4, eu tenho também um H. Veja que interessante. Dessa medida daqui, ó, T3 para T5, eu também tenho esse H de 2 vezes ΔT. E assim eu vou tendo vários intervalos, né? Contanto que eu tenho sempre distanciamento entre os pontos, entre essas medidas de closes de 2 ΔT, né? 2 vezes ΔT. Eu posso depois fazer avaliações e fazer medições estatísticas considerando não só 2 ΔTs, mas sim 3. Agora aqui, ó. 1, 2, 3 ΔTs aqui, tá vendo? Isso aqui é o primeiro, segundo e terceiro ΔT. E assim eu vou agora, ao invés de pegar só 2, só pego 3 agora. Eu vou aqui, ó, nesses 3. Enfim, você já está entendendo aí a lógica que a gente pode ir separando essas medidas, porque eu vou avaliando qual é que está a relação, né? Como é que se comporta o valor numérico dessa medida aqui com o imediatamente anterior.
com 2 para trás, né? 2 imediatamente anterior a essa medida atual, por exemplo. E assim eu vou fazendo várias observações, porque o interesse é entendendo como é que estão se comportando os valores dos preços com relação a outros preços do passado. Tudo isso é um dos objetivos das análises de séries temporais. Esses objetivos aqui, esses interesses, vão retornar valores, vão retornar curiosidades, informações que podem ou não ser padrões para a gente depois fazer o quê? Para a gente depois tentar, né, dizer que daqui para trás a gente observou no passado. Aqui foi o passado. Entretanto, daqui para frente vai ser o futuro. Eu posso, então, começar a construir modelos preditivos a partir da minha boa compreensão do passado. Se eu, de forma criteriosa, conseguir rastrear, conseguir encontrar um padrão no meu passado, eu vou ser possível de extrapolar isso, ou tentar extrapolar, claro, para o meu futuro. Tentar imaginar que o futuro vai representar momentaneamente, ou por vezes, alguma representação que o passado um dia já foi, né? Já aconteceu, já se estabeleceu daquele tipo. Então a gente vai querer rastrear isso. Em análise de séries temporais é, em outras palavras, rastrear o que aconteceu no passado, encontrar o padrão e tentar jogar esse padrão para uma projeção futura, para uma previsão futura, enfim, fazer vários tipos de métodos, utilizar vários tipos de técnicas para tornar isso de algum modo possível, que a gente já está vendo aqui. Não é algo tão fácil, não é algo tão trivial tentar prever o futuro. Inclusive, a gente já sabe que é praticamente impossível. A gente só vai sair da ignorância completa para chegar num nível de compreensão razoável, ou, por exemplo, a gente dizer intervalos aqui, ó, preditivos, de como o preço pode se comportar. A gente pode sugerir esses intervalos, que inclusive eu já tenho até vídeos aí mostrando como a gente pode usar isso aqui com bibliotecas de estatísticas já aí bem consolidadas. Você já pode calcular essa variabilidade. Então, com mais essa introdução, com mais essas reflexões que a gente já vê aqui com relação aos nossos preços, eu vou para o próximo vídeo, que a gente vai começar agora a investigar como podemos trabalhar com esses preços, quais são os tipos de processamentos que podemos fazer dentro desses preços, que no caso não deixa de ser uma série temporal. Tudo ok? Então estou aguardando você no próximo vídeo e até breve.